tá na inércia, não faz nada. Só que um objeto que está se movendo também, sem parar, ele também está em inércia. Sim. Por exemplo, se tu pega agora um exemplo bem claro, né? Tu coloca uma pista de gelo assim e faz uma bolinha começar a se mover. Ela vai se mexendo assim. E a Sim. menos que alguém bata nela, né? Ela vai continuar se movendo naquela direção, com aquela velocidade, sem mudar a velocidade para sempre. Então ela está em inércia, ela está numa situação que ela não vai mais mudar, a menos que algo haja sobre ele. Isso Ok? seria o MU, né? Esse seria o MU, exatamente. Pode crer. Aí Agora, diga. o que muda a velocidade, que é tipo, sei lá, um carro que muda a velocidade, que tá mudando a velocidade, já é MV. Exatamente. Movimento uniformemente variado. Que é quando tem aceleração. Não é o caso aqui para Isso, inércia. Então, sim, tem poucos exemplos assim que eu posso dar de inércia, porque no mundo real a gente sempre tem atritos, coisas assim, mas uma forma de tu entender a inércia e talvez uma forma assim mais importante assim é sim, quanto à tendência de movimentos que mudam bruscamente, né? Então, por exemplo, tu tá dentro de um carro e ele está sim. se movendo com uma determinada velocidade. Veja, tu já andou de avião? Já, Então, no avião nem parece que ele está se movendo, né? Até. Apesar de que ele tá com uma altíssima velocidade. Tipo, quando tu tá lá no alto, pô, o bagulho parece que tá parado, tá ligado? Tu sabe que ele sim. tá se movendo, mas parece que ele tá parado. Porque lá no espaço, no céu, quero dizer, não tem atrito, né? Não tem o chão pra tu passar numa pedra, tem um buraco, não tem curva. Então, meio que o avião está em inércia, sacou? Sim, Tá ali se movendo. E tu se movendo junto com ele. sim. Agora, pensa numa situação dessa com o ônibus, né? Vamos supor que o ônibus está ali numa pista boa, mesma velocidade sempre. Tu até pode supor que, se tu não olhar para a janela, que ele está parado. Mas do nada ele dá uma freada, né? Note que quem freou foi o ônibus. Você Sim. ainda estava se movendo para frente. Então você não tem por que parar de se mover para frente. Que quem tava, né, quem parou foi o ônibus, não tu. Então você vai ter esse movimento para frente ainda, essa tendência de movimento para frente, ok? É por isso que a gente vai para frente quando o carro freia, beleza? Por inércia. Que a gente tem essa tendência de continuar a se mover para frente, a menos que uma força haja sobre nós. Como a força agiu sobre o caminhão e não sobre nós, a gente continua se movendo para frente. Quanto maior o objeto e menos atrito ele sofre, né, mais difícil perceber que ele está em movimento. Por exemplo, agora a Terra está girando e está girando rápido para um caramba, né? Só que a gente não A gente sente está isso. parado. A gente tá Parece parado. para nós que nós estamos parados, né? Mas num Uhum. carrossel que gira muito menos rápido que a Terra, a gente sente um movimento ali desgraçado. É, verdade. Então tem tudo a ver com relatividade, né, cara? O movimento é relativo. Quanto maior o objeto, mais difícil de perceber o movimento. Mas o mundo é uma Quanto men- viagem, né? Você acredita É, em Deus, professor? acredito. Ah, O que é raro para um professor de física, mas eu acredito. é isso que eu ia te perguntar. Eu não acredito, mas professor de física é uma viagem, porque, pô, é o que eles estudam, né? Então, de vez em quando. Mas é burrice, na real. Eu também já fui ateu. Na verdade, eu fui ateu dos 16 até os 28, 29, assim. Faz pouco Sim, tempo que eu virei católico. Porque o que que sim. acontece? O cara, quando ele começa a estudar física, por exemplo, ele acaba achando, por burrice, por falta de conhecimento de outras áreas, que todo conhecimento pode ser obtido por meio de experimento, né? Tu faz uma Sim, sim. experiência, tu aprende. Então, por exemplo, se acontece algo que a gente não consegue explicar, a pessoa É, acha que é porque ainda não tem as máquinas para conseguir fazer o experimento e tal, né? É o que a pessoa acha, certo? Só que nem tudo é assim. Nem até todas hoje as coisas que a gente conhece é assim. eles tentam provar o negócio do Big Bang, né? É. O Big Bang não tem nada contra, pode ser que seja verdade. Por sinal, quem bolou a teoria foi um padre. Agora, a questão é o seguinte: nem todo conhecimento pode ser obtido por meio de experimento.
Por exemplo, não tem como eu te conhecer por meio de um experimento. Eu Ah, é posso isso. pegar o microscópio que for, fazer a medida que for. Uma pessoa tu só conhece se relacionando com ela, certo? Sim. E como Deus é uma pessoa, como é que tu vai provar a existência de uma pessoa com uma máquina? Não tem como. Então tu só conhece Deus se relacionando como uma pessoa com ele, sacou? Uhum. Começa por aí, tá ligado? Então, Sim, mas os sim. caras acham que tudo é conta, né? Mas nem tudo é conta. Pode crer. Bem, essa primeira lei de Newton aqui, ela não tem muita coisa pra fazer, tá, velho? É mais essa teoria aí da tendência de movimento, tá? Sim. Então, a menos que haja alguma força, o objeto ele tende a permanecer parado ou em MRU, movimento uniforme, né? Velocidades constantes. Aí a Agora, segunda lei aqui de não. Newton já é do MU, já é Já é contra. do MRU, o V, do MUV, né? Do MUV, isso. Sim. Que é quando tu tens, né, aceleração e pronto, né? Daí por que que tu tem aceleração? Porque, primeiro, o que é aceleração, né? Aceleração é a variação da velocidade no tempo. Isso que é aceleração. Então, se a velocidade muda, é porque tem aceleração. É uma Uhum. definição. Se tem mudança de velocidade, tem aceleração. Da mesma forma que se tem deslocamento, é porque tem velocidade. Nada se desloca se a velocidade for zero. É Sim, mesmo uma tartaruga, se ela saiu de um ponto e foi para outro, é porque ela teve uma velocidade. sim, Muito bem. sim. Agora o negócio é o seguinte, para gerar essa tal dessa aceleração, essa mudança de velocidade, é necessário que haja uma força sobre o objeto. E a aceleração vai ser proporcional a essa força. Beleza? Beleza. Beleza. Então, bora lá. Ahn, tendo em mente isso, né? A gente continua agora com umas coisitas meio óbvias aqui. O que que nós temos aqui? Nós temos uma bolinha sofrendo uma força. Então, como a força é para a direita, a aceleração também vai ser. Note que não precisaria ser assim. E nem sempre é. Isso que é o bizarro. Quando tu tem a força magnética, que é uma coisa que o teu professor deveria ter passado, eu acho que ele não passou, a força é para um lado e a aceleração é para um outro. Mas de modo geral, quando a gente for falar de leis de Newton, é isso aqui que vai acontecer, tá bom? Sim. Beleza. Força vai para um lado, aceleração também. Só que aqui nós temos duas forças, então é cabo de guerra. Ganha a maior força, que é o F1. Então, a aceleração vai ter a direção do F1, certo? Uhum. Como a equação é somatório das forças igual a MA, como você pode ver aqui, né? Veja que tu tens uma força para a direita e outra para a esquerda. Então vai ser F1 menos F2, a da direita menos a da esquerda, certo? Sim. Beleza. Claro que isso aqui vai ter um valor, isso aqui vai ter outro. Então vai ser F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração. É sempre em relação às direções e sentidos aqui das forcinhas, tá? Também serve para cima e para baixo. Pode ser que tu tenha três forças, né? Então, na realidade, né, o sinal está sempre associado com a direção. Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, normalmente. Então, como aqui essa F1 está para a direita, F1 menos F2 menos F3, beleza? Beleza. Beleza. Às vezes as coisas estão em direções distintas, né? Tipo essas direções x e y perpendiculares aqui. Então, para tu achar a aceleração, tu vai ter que fazer o teorema de Pitágoras para tu achar a força resultante. Né? O teorema de Pitágoras é, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É um teoreminha aí bem importante da matemática que te dá o maior lado do triângulo, lembra? Então, como o maior lado do triângulo aqui vai ser a nossa querida força resultante, então essa força resultante continua sendo igual a massa vezes a aceleração, mas para tu obter essa força resultante, às vezes tu tem que fazer o teorema de Pitágoras. Normalmente não, tá? Mas se aparecer, você já sabe. E aqui, pior ainda, né? Quando o ângulo não é 90 graus, tem que usar a lei dos cossenos. O que tu falou? Então, força resultante é igual a o MA, o que mesmo? Força Massa vezes a resultante é aceleração, cara. massa vezes aceleração. Isso. Então, beleza. Agora ele vai falar sobre a força-peso, né? Que é um caso especial. A força-peso é sempre a massa vezes a gravidade, porque a aceleração é a aceleração da gravidade. Sim. E pronto.
Daí vai falar da lei de Hooke, é outro caso especial. Vai falar aqui das classes de força. Existem forças de contato, tipo, se tu quiser mover o teu celular, tu tem que encostar nele. Então tem um contato ali. Só que nem toda força é de contato. Por exemplo, ele cai por causa da força gravitacional. Mas a Terra não tá pegando ele com a mão dela e puxando. Né? Cai por causa de um campo. É uma espécie de informação que chega no celular dizendo que ele tem que cair, vamos dizer assim. E por aí vai, meu velho, umas paradas doidas aí. Aqui, olha só, ele tem um exemplinho. Ó, vamos encontrar a aceleração em cada caso. Então, por exemplo, no primeiro caso, o enunciado falou, a massa do bloco é quantos quilos? A massa do bloco, 2 quilos. Tá vendo? Na primeira questão aqui, ele está falando que a força que está sendo aplicada é 4 newtons. Muito bem. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, 4 igual a 2 vezes A. 4 igual a 2 vezes A. Nada demais. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Uhum. Beleza? Beleza. Então tá bom, meu querido. A O que mais força nós temos igual aqui? a E aqui massa. os outros casos, né, velho? Com coisa para direita, aqui os dois para direita, tu soma os dois da direita. Sim. Esquerda e direita, um positivo e outro negativo. Aí tem Tá vendo que aqui? subtrair, né? Aham. Aí ver qual vai dar o maior. Uhum. Entendi. E aí tá falando, a aceleração nesse. Peraí. Aí ficou 4 menos 3 é igual a 2A, que seria a aceleração. 2 vezes A. Ah, então a aceleração seria. Aceleração seria é, 0, 0,25. É isso. Não sei, é só isolar a aceleração, né? Se tu tá falando dessa aqui, 4 menos 3 é 1, dividido por 2 dá 0,5. Beleza, tem um monte de papo aí. Agora eu quero que você, sabendo que força igual a massa vezes aceleração, faça A e faça B, tá bom? Beleza. Terminei a aceleração. Escreve aí força igual a massa vezes aceleração e Já debulha. escrevi. Beleza, agora tu Terminei olha ali a a força, aceleração. tem a Massa massa. 2 quilos. Então, 2 quilos, né? Que desliza no plano de atuação sem atrito na situação indicada. Então, a força do ar é 10. 10 é igual a isso. A igual a 5. A igual a 5? 5 o quê? Bananas? 5. 5. É, 5 quilômetros. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo? Isso. Ao quadrado, né? Ao quadrado. Isso. Então tá bom. B. Falta B. É isso aí. Quilos. Subtrair. Fica 6, né? 2. É igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Opa! Agora eu gostei do que eu ouvi, hein? Show de peca. Meu velho, tá ótimo. Tá ótimo. Por hoje é isso. Vou preparar as tarefas aqui pra você. Pronto. E daí é isso, cara. Lei de Newton é mais fácil, né? Como você deve ter percebido, é mais lógico. Não é mesmo? Se tu vê a coisa acontecendo, fica mais fácil, né? Beleza. Não concorda comigo?
Fica muito mais fácil. Show, meu velho. Então é isso aí, fica na Pronto. paz aí, logo logo eu chego com a tarefa, tá bom? Pronto, valeu, professor. Vou fazer Abraço, hoje, com valeu. tarefa aí. Valeu. Então tá Aí bom, valeu. amanhã